bem? Sejam muito bem-vindos de volta para o Poca Plus e a mais um vídeo do quadro versão estendida. Eu sou o Vitor e você também pode me chamar de Tanuki. E antes de mais nada, se você curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva aí no canal que vai nos ajudar bastante. Então, pessoal, vamos falar sobre a segunda temporada de Star Wars The Bad Batch, personagens que inicialmente apareceram ali em The Clone Wars e que posteriormente ganharam sua própria série animada. Para quem não conhece, a equipe é a Força Clone 99, também conhecido como os Malfeitos, clones feitos ali em Kamino, mas que diferente dos demais eles foram modificados geneticamente para ter habilidades aprimoradas e únicas, como por exemplo o líder da equipe, o Hunter, ele consegue rastrear qualquer coisa, ele sente as coisas pelo cheiro. O Tech, ele é um gênio da tecnologia, o Wrecker é a força bruta, ele tem uma super força, o Crosshair ele tem uma mira perfeita, e posteriormente o Echo, né, que era da equipe do Rex lá em The Clone Wars, mas que ele foi capturado por separatistas e teve ali suas partes substituídas por partes mecânicas e tal. E depois que ele é resgatado, ele resolve entrar para a Força Clone 99. Então, pessoal, a partir de agora fica meu alertazinho de spoiler. Se você não assistiu a segunda temporada de The Bad Batch, vai lá, assiste, depois você volta aqui, assiste o nosso videozinho. Não esquece para você não pegar nenhum spoiler. Então, pessoal, depois do final da primeira temporada, tirar o fôlego ali, que a gente descobre que o Crosshair ele não traiu a equipe por causa do chip inibidor, e sim porque ele queria realmente servir ao Império, né? Ele até repete ao longo da primeira temporada toda, bons soldados, segue ordens. E também depois da destruição total de Kamino ali, né, da cidade de Tipoca, a segunda temporada ela se inicia com os Malfeitos ali ainda trabalhando para Cid, né, fazendo algumas missões em troca de dinheiro e também para continuarem ali escondidos, né, porque o Império acha inicialmente que eles morreram ali na cidade de Tipoca. Então, pessoal, a segunda temporada ela é muito interessante porque a gente vê o Império tentando substituir o exército clone, os Clone Troopers, pelos Stormtroopers, né? A gente vê ali no Senado algumas vezes a proposta dos Stormtroopers sendo recusada, mas posteriormente o Imperador Palpatine, como grande manipulador que ele é e sempre foi, ele consegue fazer o jogo ali inverter, né? Fazer a proposta ser aprovada. Depois que se descobriu que o Império foi realmente responsável ali pela destruição da cidade de Tipoca, ali, Kamino, o Imperador pega essa informação e usa em favor próprio, né? Ele fala ali que foi um almirante do Império que agiu por conta própria, mas que clones serviam a ele, seguiram ele cegamente, que talvez seja a hora de uma mudança. Então, assim, ele conseguiu usar uma informação que vazou, que teoricamente deveria abalar o Império, em favor próprio. Ele fez com que isso aprovasse a proposta dos Stormtroopers. E uma coisa que eu falei lá quando eu gravei o videozinho da série Andor é que finalmente a gente viu o Senado Imperial, né? A gente já tinha visto o Senado da República, a gente já tinha tido menções, né, do Senado Imperial, mas a gente nunca tinha visto na prática. A gente viu ali em Andor, que é muitos anos depois do Império ser instaurado, e a gente vê aqui, né, que é um Império recente, né? É um momento de transição entre República e Império. Então, o Senado Imperial ele tem uma certa força a mais, né? Porque a gente está nesse momento, né? Saindo da República, que o Senado tinha bastante força, e indo para o Império. Então, assim, os senadores ainda tinham bastante voz ali. Diferente do que acontece em Andor, né? Que a própria Mon Mothma fala que é difícil aprovar alguma coisa, que ela é constantemente vigiada. Então aqui é o início do Império. Então a gente vê um Senado Imperial muito mais forte. Posteriormente a gente vê ele decaindo, até uma hora que é praticamente uma alegoria, como eu falei lá na época. E em Uma Nova Esperança, o próprio Tarkin fala que o Imperador dissolveu os remanescentes do Senado Imperial. Foi interessante ver também como os clones foram facilmente descartados pelo Império. Inicialmente, quando o Império estava querendo substituir a Força Clone pelos Stormtroopers, eles não tinham nem plano do que fazer com os clones depois. Se não fosse a senadora Trude, ali com um projeto de lei para dar uma aposentadoria digna para eles, o Império simplesmente ia descartar eles, tipo, não me serve mais. Isso me lembra também aquela cena ali em Obi-Wan Kenobi, na série Obi-Wan Kenobi,
que, se eu não me engano, se passa 10 anos, né, depois da instalação do Império. A gente vê aquele clone ali na situação de rua, né, pedindo por dinheiro, e o Obi-Wan até ajuda ele. Inclusive, a gente vê alguns clones sendo capturados e entregues ao Dr. Hemlock, para ele continuar ali o trabalho dele de clonagem e tal. E é justamente a partir daí que se forma uma certa rebelião de clones ali, se forma um grupinho liderados pelo Rex, para tentar achar e salvar esses clones. E é bom lembrar que na época de Rebels o Rex é um dos grandes líderes da rebelião, né? A participação do Crosshair nessa temporada ela é relativamente pequena, mas ela é muito boa ainda. Primeiramente a gente vê o Crosshair ali voltando a servir o Império, ele vai numa missão inclusive com o comandante Cold para salvar o Imperial. Posteriormente o Cold ele se desilude ali com o Império, ele deserta. E é bom lembrar, né, de que o Cold ele é muito amigo do Obi-Wan. Ele era muito amigo do Obi-Wan na época das Guerras Clônicas. Então, assim, se não fosse o tal do chip inibidor, né, que fez ele atacar o próprio amigo, que fez os clones perderem a vontade própria, posteriormente, inclusive, o próprio Crosshair se desilude com o Império. Tem um determinado momento ali que ele vê como os oficiais do Império eles tratam os clones, né, como os oficiais não ligam para os clones. Então, assim, em determinado momento, um clone morreu justamente porque um superior deixou de prestar socorro. Então ele se desilude, ele inclusive atira no oficial. A história da equipe, né, dos Malfeitos nessa temporada, ela é muito interessante também. Primeiramente, como eu falei, eles continuam trabalhando ali para a Cid, né, para ganhar dinheiro, para conseguir ficar escondidos. Mas posteriormente, uma missão, eles acabam tendo a nave roubada ali e eles pedem ajuda a ela e ela simplesmente não resolve ajudar. E o que a gente mais vê ao longo da primeira temporada, inclusive nessa segunda temporada, é eles ajudando a Cid, às vezes a troco de nada, só para salvar ela mesmo. Então, assim, quando eles mais precisaram, ela simplesmente abandonou eles lá no planeta. E eles se desiludem com isso, eles acabam chegando ali em Pabo, né, um planeta. Eles meio que decidem ficar ali, né, se aposentar. Não ocorre do jeito que eles pensavam, mas a ideia inicial era justamente eles ficarem ali e terem uma vida tranquila. Outra parte muito interessante também é quando o Echo ele quer lutar contra o Império, ele quer ajudar os outros clones, mas o Hunter fica meio assim porque eles não podem fazer isso, principalmente por causa da Ômega. Então, em determinado momento, o Echo deixa a equipe temporariamente, ele se junta à equipe do Rex para localizar e salvar clones. Um episódio também muito interessante é o episódio das corridas, que inclusive o Tech é o protagonista desse episódio, né? E me lembrou muito as corridas de pod em Star Wars Ameaça Fantasma, que eu acho que é a única e melhor parte daquele filme, né? Inclusive tinha um jogo de 64 que eu amava. Nossa, aquele jogo era sensacional. Então, assim, ver essa corrida ali me lembrou muito as corridas de pod e Ameaça Fantasma. Foi um dos melhores episódios dessa temporada pra mim. A Ômega ela continua sendo um grande mistério na série pra mim. Ela tem alguma habilidade especial, como os outros da equipe? Por que ela era tão importante pra Nala Se? Quem viu a primeira temporada sabe quanto ela era importante pra Nala Se. Inclusive ela mandou a Fennec, né, uma caçadora de recompensas que a gente vê posteriormente em The Mandalorian e depois em Boba Fett. Mas assim, por que ela era tão importante? Essa temporada terminou com muitas pontas soltas. O Tech tá vivo, o Tech não tá vivo. Sério, do fundo do meu coração eu quero acreditar que se não tem corpo, ele tá vivo. Mas eu acho que a série precisava de um baque no final da temporada. E eu acho que o baque foi a morte do Tech. Então assim, eu acho que foi o primeiro da equipe a morrer. Então assim, eu fico muito triste. Eu espero que realmente ele esteja vivo, mas eu acho que a série se encaminhou justamente para ser a primeira morte da equipe. Mas vamos ter esperança, né? Não tem corpo, pode estar vivo. Vamos ver como é que vai se desenrolar na terceira temporada. A segunda temporada de The Bad Batch foi fantástica, mas eu acho que o maior problema da série até agora é o aprofundamento de alguns personagens. Por exemplo, nessa segunda temporada a gente teve ali a introdução da Fi, que é uma pirata, contrabandista e tal, que ela inclusive se interessa romanticamente pelo Tech.
Então, assim, teve um episódio que, inclusive, ela foi um certo destaque, mas eles não se aprofundaram muito na história dela. Outra coisa também é por que a Cid resolveu trair a equipe. Por que ela resolveu entregar os malfeitos pro Império? Não faz sentido. Mesmo que ela tenha se sentido traída pela equipe ter abandonado o serviço sem nem chegar a falar nada para ela, eles não deram notícia nenhuma, tipo... A última coisa que eu imaginaria ela fazer é entregar eles pro Império. Sabe aquele velho lema entre os gangsters de que, tipo, a gente pode se odiar, a gente pode guerrear, a gente pode se matar, mas a gente nunca vai entregar um ao outro pra polícia. Então, assim, não faz sentido uma fora da lei igual a Cid simplesmente pegar e entregar a equipe pro Império. Faltou explicação. Faltou um aprofundamento maior de alguns personagens nessa temporada. Quase esquecendo o Aze, o robozinho ali, médico, que estava com a equipe no final da primeira temporada. Eu jurava que ele ia fazer parte da equipe na segunda. Mas a gente vê ali no primeiro episódio que ele vira um garçom ali no bar da Cid, né? E depois ele só reaparece no episódio final, justamente ajudando a Ômega novamente. Eu até entendo que os roteiristas devem ter pensado assim. Pô, já tem tanto robô nessa série... Toda equipe tem um robô, vamos deixar ele de escanteio um pouquinho e só utilizar ele quando precisar. Imagino que tenha sido isso. Mas o problema não é só com o Aze. O problema é com a Cid, é com a Fi, como eu falei, é com outros personagens que eles inserem na série e não trabalham muito o aprofundamento deles. Eu acho que esse é o maior problema da série até hoje. Mas assim, pessoal, no geral a série ela é maravilhosa. Fico um pouco triste porque ela não tem tanto hype, não é tão comentada igual outras séries do universo Star Wars, seja live action ou animação. Por exemplo, quando era próximo de lançar Histórias do Jedi, nosso povo já tava com hype do caramba. O pessoal tava comentando, nossa, o Dukan jovem e tal, mas lançou a segunda temporada de The Bad Batch, eu não vejo tanta gente comentando. Tirando os fãs mais fiéis de Star Wars, eu não vejo tanta gente comentando. E a série é muito boa. Ela tem alguns probleminhas, mas no geral ela é muito boa. Então assim, eu fico um pouco triste dela não ser tão comentada quanto outras séries live action ou mesmo animações, né? Mas, então é isso, pessoal. Se vocês curtiram o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva no canal, que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos outros canais, o meu, do Fábio, sempre deixando o linkzinho aí na descrição. Comentem aí se vocês já assistiram a segunda temporada de The Bad Batch, o que vocês acharam, o que vocês acharam dos novos personagens, o que vocês acharam do final da segunda temporada, se vocês ficaram tristes igual a mim, com a suposta morte do Tech. Então vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Falhou!